Som. A graça e a paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É com muita alegria que eu me encontro nesse momento para fazer a direção desse culto, que é, na verdade, a condução desse momento, mas, na verdade, quem nos direciona é Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai Santo, Pai grandioso, eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja sempre o teu nome. Pai, somos agradecidos, Senhor Deus, pela tua presença neste lugar. Somos gratos, Senhor Deus, por todos os nossos irmãos, aqueles que se encontram aqui, Senhor Deus, e aqueles que estão através da internet, ouvindo, Senhor Deus, a tua palavra, os teus momentos, Senhor Deus, que foi direcionado para ti. Pai, abençoa, Senhor Deus, cada um. Abençoa cada família, Senhor Deus, representada, Senhor Deus, por essa igreja. E abençoa, Senhor, também todos os vazianos, Senhor Deus, para que eles possam também estar na tua presença. Pai, perdoa, Senhor Deus, nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer o recitativo bíblico que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versos de 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Vamos ler. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais alto, o que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Vamos para o hino congregacional, Nome Precioso, 62 do cantor cristão.
Convido o diácono escalado para fazer um momento de dízimos e ofertas. Para fazer esse momento de dízimos e ofertas e vidas. Peça ao diácono Admilson Joel que faça uma oração com relação à consagração dos dízimos, ofertas e vidas. Grandioso Pai que estás nos céus, damos-te graça, Deus, pela vida dos teus servos, que com amor contribui para a tua obra, Deus. Abençoe cada vida aqui, as vidas que contribuem em outros dias, ó Deus, para que o teu reino cresça. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fazemos mais uma vez o recitativo bíblico que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versos de 14 a 18. Portanto, estejamos preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos e prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todos os povos de Deus. Amém.
Isso é um ensinamento muito interessante, até nos ensinando como orar, certo? E às vezes a gente tem dificuldade de fazer oração, de orar, e é uma das maneiras de a gente nos guiar de como orar. Muito, muito bem colocado esse citativo bíblico. Agora vamos fazer um momento de intersecção, tá certo? Tem não. Depois do momento de intercessão. Os momentos de... Quem desejar orar, fique em pé, para poder a menina se dirigir até a pessoa e para poder aparecer aqui na internet. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu peço oração por um casal, vizinho nosso, o nome da senhora é Dona Marilúcia, e por seu Carlos, que ele está internado desde o finalzinho de outubro, com problema no coração e passou por alguns exames para saber o que é que está acontecendo com ele. Então ela me pediu para que a gente orasse por ele, pela saúde do seu Carlos e por Dona Marilúcia também, que ela está muito aperreada com o esposo dela. E eu peço oração também por Otávio, pela saúde dele, por minha mãe, por minha irmã Adila e pela salvação da minha irmã Ana Luz e de suas filhas, Thaís e Jéssica. Amém. Então, rapaz, lá. Graça e paz, igreja. Eu continuo pedindo oração pela minha filha mais velha, para que Deus, para que ela se permita voltar para a casa do Senhor, porque Deus faz, né? Basta a gente querer. E agradecer pela vida da minha filha Jéssica. Deus também, que os irmãos possam orar pela vida profissional dela e pela minha família, também pela igreja. Amém. Saúde da igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço oração pelo meu filho Cid Clay e Cíntia Rosana, né? Para que Deus possa transformar aquelas vidas, para que eu possa dizer, mais na frente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Peço oração pelo familiar de Belém do Pará, local, peço pela igreja, os jovens, adolescentes, para que Deus use na melhor forma possível, para que ele possa crescer espiritualmente. Amém. Amém. Rapaz, também. Orar pela igreja e orar por todos nós que estamos aqui hoje presentes. Amém. Quem mais quer desejar oração? Eu peço oração pelo primo de Noêmia, tá certo? E ele está com problema de câncer de próstata. E o nome dele é Rubens. E ele está em tratamento. Nesse momento eu convido o pastor para vir fazer essa oração. Irmã Fátima, de pedido de oração. Amém. Amém. Irmã Fátima, ela agradece a Deus por mais um ano de vida que fez no último domingo. Ela pede ainda oração por sua saúde, pede salvação por toda a sua família, né? Oração por todas as famílias da nossa igreja. Que ela
diácono Ademilson Joel, pedido de oração. Certo. Amém. O irmão Joel pede oração por toda a sua família, seus filhos. O Guilherme está aí em procura de um emprego. Ele pede a Deus também pelas comissões, da nossa igreja, comissão de indicação, que tem trabalhado em prol da diretoria do ano 2022, para que o Espírito Santo de Deus toque em todos os membros que forem consultados, que o Senhor guie a todos. Nós temos alguns irmãos aqui no canal da nossa igreja. A irmã Maiara, ela pede oração pela vida de um senhor chamado Alberto. Ela pede pela vida dele. A irmã Josete Tibúcio, pede oração por sua saúde. Precisamos continuar orando pela vida da nossa irmã Josete Tibúcio e também pelo seu Alberto. Eu lembro também, amados, os idosos da nossa igreja, precisam das nossas orações para que o Senhor continue fortalecendo. Lembro para que a igreja continue orando pela irmã Itapuema, que está enferma, precisamos orar por ela, pela irmã, a mãe de Renata, Maria Irineu, precisa também das nossas orações. A irmã Josefa Yurick, a irmã Valdinete está se recuperando da sua cirurgia na vista. Temos a irmã a mãe do Marcelo, precisa muito das nossas orações. O irmão de Marcelo também, George. Graças a Deus, o filho da Neidinha já está bem, graças a Deus voltou a trabalhar. Nós somos gratos a Deus. Portanto, as pessoas que têm recebido a graça do Senhor, peço ainda oração por minha família, por minha esposa e meus filhos Lucas e Arthur, e pela programação que teremos no próximo sábado, que é um culto de louvor e adoração para toda a igreja. Estaremos recebendo os irmãos da Segunda Igreja Batista em Areias para celebrar Deus junto conosco. Então vamos fechar os olhos para essa oração, pedindo mais uma vez a graça de Deus sobre a vida de todos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por mais essa oportunidade de entrar em Sua santa presença em oração, ó Deus, entregando em Tuas mãos, Senhor, todos os pedidos que foram aqui mencionados, meu Pai. Foram pedidos, ó Deus, sobre a cura das enfermidades. Foram pedidos, ó Deus, sobre a bênção, ó Deus, da salvação na família. Pedimos, ó Deus, também por porta de emprego. Pedimos, ó Deus, por os membros e congregados da nossa igreja, os idosos, pelas comissões, ó Deus, pelos diáconos. Ó Deus, quantos pedidos foram entregues em Tuas santas mãos nessa hora. Te pedimos, ó Deus, que através da Tua misericórdia e conforme a Sua santa vontade, o Senhor derrame graça, derrame, ó Deus, salvação, derrame, ó Deus, a cura. Olha, Deus, para a vida de cada família aqui representada. Tu sabes, ó Deus, cada dificuldade. Tu sabes, ó Deus, o que cada um de nós temos enfrentado. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a confiar no Senhor, a termos sempre, ó Deus, a nossa fé alicerçada na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor é capaz de realizar um milagre na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor. É por isso que nós choramos, não porque nós merecemos, mas é confiado no nome santo de Jesus Cristo,
é que nós te oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Vamos louvar em fervente oração? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, pois só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Amém. A palavra do Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos ter o nosso período de cânticos. Grandes são as tuas obras, é o canto que iremos louvar. Grandes são as tuas obras.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse. É toda vida, todo poder. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder. Tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora eu convido o irmão, o diácono Admilson Joel, para uma mensagem musical. Em seguida, o pastor está com a mensagem bíblica. Graça e paz, irmãos. Não dá pra disfarçar, é claro em meu olhar. Estou ferido e vim aqui. É pensar que eu te deixei, a como eu me enganei. Agora eu sei. Eu vim aqui chorar, talvez desabafar.
mais uma chance eu vim buscar. Eu me arrependo por não tentar me dar a chance de te deixar conversar comigo. Jamais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim esquece. Errei quando escolhi andar sem segurar em tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. E posso esperar benignidade do teu coração, Senhor Jesus. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Errei quando escolhi andar sem segurar em tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. E posso esperar benignidade do teu coração, Senhor Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, que momento especial, né? Culto de oração, momento na qual nós temos do Senhor de poder celebrar, de poder interceder, de poder nos derramar na presença do Senhor. Nessa noite eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que retrata a vida das pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor e sofrem em meio às consequências da desobediência. Nós temos visto que nesses últimos tempos a fé de muitos esfriarão. É bíblico isso. E precisamos a cada dia utilizar o Evangelho do Senhor para que essas pessoas possam regressar para o local aonde nunca deveriam ter saído, que é a presença do Senhor. Por isso eu quero trazer essa reflexão baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, fala a respeito de uma parábola muito conhecida, que é a do filho pródigo.
Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Essa porção da palavra de Deus nos fala sobre o ensinamento de Jesus a respeito de uma parábola. Eu quero, junto com você, ler esse texto da palavra de Deus e meditarmos nesses breves minutos que nós temos agora. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Diz ainda a palavra de Deus no verso 15: então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram-se a regozijar-se. Que o Senhor aplique a sua poderosa palavra em nossos corações. Amados, esse texto nos traz inúmeras aplicações que salta aos nossos olhos os ensinamentos que essa porção da palavra de Deus ela nos ensina. Quando nós encontramos, essa parábola aqui falada por Jesus, logo em cima ele fala também a respeito de uma outra parábola, e o ponto central dessa mensagem é o grande amor de Deus pela vida de todos aqueles que se arrependem e voltam para a presença do Senhor. Esse texto nos fala a respeito de uma família, na qual o seu filho mais jovem pediu ao seu pai a sua herança. Lembrando que não se dava ou não se dá herança àqueles que estão ainda vivos. A herança normalmente é compartilhada para aqueles que já morreram. A herança fica para os da sua família ou através de algum testamento, mas
o filho resolveu abandonar o lar do pai para aventurar-se no mundo. Seu pai entregou parte de que ele achava necessário, e diz o texto que aquele jovem, ele foi para uma região distante e gastou tudo aquilo que ele possuía. E diz também que aquele local abateu-se grande fome, e ele já tinha gastado tudo, e começou a sofrer as consequências daquela decisão. Passou a sofrer em meio às limitações que ele estava ali convivendo em meio à sua vida, né? Dos prazeres da carne, das decisões erradas. E podemos muito bem fazer uma breve aplicação a respeito dessa primeira parte, que é justamente as pessoas que decidem fugir da presença de Deus. Decidem se afastar dos caminhos do Senhor. Viver como a sua cabeça lhe der na telha, com os seus pensamentos, né, vivendo tão somente usufruindo daquilo que ele ou ela acha certo. Vivendo de acordo com o que o mundo oferece. Amados, nós sabemos que todas as pessoas que tomam essa decisão, essas pessoas sofrem as consequências do pecado. Sofrem as consequências das decisões que são tomadas sem a orientação do Senhor. Fazem investimentos errados, tomam decisões precipitadas, porque se esquecem de buscar a orientação de Deus em meio à sua vida. Quantas pessoas nós conhecemos que até pouco tempo, quem sabe, estava conosco, servindo ao Senhor, e hoje nós percebemos que a sua vida está indo de mal a pior, está sofrendo por causa das consequências do pecado, porque a Bíblia é muito clara quando fala dizendo que o salário do pecado é a morte. São pessoas, amados, que voltam e batem sobre a sua casa um grande momento de tristeza e tentam suprir esse vazio de Jesus usando a bebida, usando, quem sabe, as drogas, e se afundando cada vez mais e se afastando do Senhor. Esse jovem, ele resolveu tomar essa decisão. Resolveu abandonar o aconchego do pai, o aconchego da família, o aconchego da sua casa. Retratamos isso muito bem na igreja do Senhor. Muitos resolvem se afastar do aconchego da igreja, da proximidade dos irmãos, achando, quem sabe, que a igreja é um local de pessoas certas, ou pelo menos, vou corrigir, de pessoas sem erros. Não é verdade. A igreja é um ambiente na qual nós encontramos pessoas limitadas, pecadoras, né? Imperfeitas, mas com um propósito de tentar buscar a santificação em Deus. Muitos querem comparar, fazer uma grande comparação entre a igreja e o mundo. Mas a grande diferença, e muitos se enganam assim, que a igreja pertence a Jesus. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ou seja, nós não podemos, em meio às nossas, às vezes, falta de entendimento, amados, abandonar a casa do Senhor. Não podemos, em meio às difíceis, muitas vezes, decisões que precisam ser tomadas, em abandonar a presença de Deus. Deus sempre nos dá a oportunidade de corrigir a nossa vida na igreja, trazendo uma palavra de edificação, trazendo a orientação do Espírito Santo
para que juntos nós tenhamos essa certeza que o Senhor é a cabeça e a igreja é o corpo e vivemos tão somente para a honra e glória dele. Todas as pessoas, amados, que eu conheço, que resolveram se afastar da presença do Senhor, são pessoas hoje que vivem pagando o preço pelas decisões erradas que tomaram na vida. A segunda coisa que esse texto me chama a atenção é que Deus, ele sempre concede novas oportunidades, e é verdade. Aquele jovem, ele pensou da seguinte forma: olha, na casa do meu pai eu tinha as melhores coisas. E ele disse: olha, eu tenho tomado essa decisão e eu vou voltar para a casa do meu pai. E diz, amados, que o texto fala que aquele jovem se arrependeu e resolveu confessar ao pai: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Aquele jovem, ele toma uma decisão e resolve voltar para a casa do pai. Veja que texto maravilhoso, irmãos. Preste atenção. Veja que texto que nos dá o entendimento de pensarmos a respeito disso. Preste muita atenção a respeito da decisão que aquele jovem tomou. Ele poderia, quem sabe, permanecer no erro, permanecer sofrendo naquela região distante. Aquele jovem, ele podia, quem sabe, permanecer da mesma forma que ele estava vivendo, sofrendo por causa do pecado, passando fome, em meio à escassez, mas ele toma uma decisão de reconciliar-se com seu pai. Diz o texto, amados, que ele caiu em si e resolveu voltar para sua casa, porque ele nem queria ser mais chamado seu filho, queria tratar-se como um dos trabalhadores do seu pai. Diz o texto, amados, que aquele homem levantou, foi em direção ao seu pai, disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha, amados, Deus nos concede a oportunidade de nós nos arrependermos. Sempre. A Bíblia diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e lhes purificar de toda injustiça. Sabe uma coisa que eu aprendi que Deus não faz? É deixar de perdoar aqueles que se arrependem. Por isso Deus concede a oportunidade a todos, independente do pecado que cometeu, independentemente das decisões que tomou. Se o Senhor nos concede isso, grande alegria deve bater no nosso coração, e por isso juntos nós devemos pregar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor é que convence o homem do pecado e do juízo, para que essas pessoas que se afastaram da casa do Senhor tomem, caiam em si e resolvam voltar até a presença do Senhor, arrependido. Voltasse até a presença do Senhor com o seu coração grato a Deus pela nova oportunidade que ainda possui em vida. E por isso, amados, é a função da igreja conceder oportunidades, pregando a palavra de Deus, para que essas pessoas que estão ao alcance da nossa voz possam entender o Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Por isso, amados, a palavra de Deus nos dá essa atitude, nos direciona a isso, o arrependimento. Porque somente Jesus é capaz de derramar o perdão e nos purificar de toda injustiça. A terceira e a última coisa foi a atitude do pai. O pai, ele, ao receber o seu filho, ele bradou grande alegria em seu coração. Teve esse sentimento, que somente um pai é capaz de ter. Por isso diz o texto, amados, que o pai dele chamou os seus servos,
dizendo: ó, tragam a melhor roupa, tragam um anel para colocar no seu dedo, as sandálias dos seus pés, tragam também um novilho cevado, para que juntos nós venhamos a comer e nos alegrar. Sabe o que é que isso me ensina, amados? É que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para a presença de Deus, nos reconciliamos com o nosso Pai eterno, o Senhor Deus, Ele coloca no vale do esquecimento todos os nossos pecados que nos levaram a nos afastar da presença dEle. Perceba que o Pai, Ele não perguntou a respeito do dinheiro, Ele não perguntou a respeito do que Ele fez, mas o Pai, Ele tomou uma decisão tão somente de aceitar o seu filho com grande festa. Porque não diz, né? A festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Então, amados, nós devemos ter esse coração sincero de poder a cada dia pregar a palavra de Deus e dar sempre a certeza que Deus, amados, sempre recebe a todos os pecadores que se arrependem. E grande festa, amados, há no céu, quando as pessoas, quando os afastados, quando aqueles que abandonaram a presença do Senhor retornam para a sua casa, para servir e para glorificar o seu santo nome. Por isso, amados, eu e você devemos ter sempre esse sentimento e o reconhecimento de Deus que Ele tem reservado a muito mais do que uma promessa terrena. Ele tem reservado os céus para a vida dos seus filhos. É isso que é a palavra de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar, porque aonde eu estarei, vós estareis também junto comigo. Então, eu e você devemos ter essa certeza que muito mais do que essa simples e momentânea passagem aqui na terra, o Senhor nos dá a condição de vivermos ao lado dele nos céus, celebrando e exaltando o seu santo nome. Que o Espírito amado Santo do Senhor possa a cada dia nos dar a condição de compreendermos que nós somos filhos de Deus, de compreendermos, amados, que a palavra de Deus deve ser pregada a todos, para aqueles que ouçam, aqueles que ouvirem a palavra de Deus, possam reconhecer que precisam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Que nesta noite, amados, saiamos daqui na certeza de que Deus tem cuidado cada dia da minha e da sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, ficamos felizes por mais esse momento de culto de oração. Queremos reforçar a programação para toda a igreja. Próximo sábado, a partir das 7 horas da noite, estamos aqui para celebrar e glorificar o nome do Senhor pelo culto que nós juntos iremos celebrar, junto com a Segunda Igreja Batista em Areias, estará aqui conosco, ministrando os louvores. Queremos também agradecer a presença do jovem visitante. Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? José Antônio. Mora aqui na Várzea mesmo? Nova Morada. Aqui tem uma turma boa de Nova Morada, viu? Aqui tem uma turma boa de Nova Morada. Tem o Diácono Joel, que é de Nova Morada. Tem o irmão Otávio, a irmã Adiante, Nova Morada. Nova Morada está esperando uma nova morada no céu, não é verdade? Seja muito bem-vindo, né? Volte sempre, as portas estarão sempre abertas. Próxima sexta-feira, a União de Homens estará reunidas, né, irmão Ademilson? Próxima sexta, os homens estarão reunidos aqui. Sexta-feira, 7 horas, 7h30, muito bem, as mulheres vão se reunir também. A MCM estarão reunidas na próxima sexta-feira, aqui na nossa área externa,
E também a União de Homens estará reunido aqui também na próxima sexta-feira, sempre às 19h30. Todos estão convidados para participar dessas duas organizações indispensáveis da nossa igreja. Lembrando também que a Escola Bíblica Dominical, próximo domingo às 9h, né, graças a Deus as classes têm tido uma boa frequência dos alunos, né? Graças a Deus, é sempre bom aprender a palavra de Deus. Domingo pela manhã, ainda às 10h, o culto na presença do Senhor. E logo após o culto, teremos ensaio do coral para o musical de final do Natal, né? Final de ano, para juntos louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Algum outro aviso que eu possa ter esquecido? Acho que não, né? Muito bem. E que na volta para casa, nenhum mal nos aconteça, porque nós cremos naquilo que diz o Salmo 34, verso de número 7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de verdade. Após a nossa oração silenciosa, um pós-lúdio, estamos dispersos do culto desta noite, que Deus, portanto, nos dê uma noite ainda de descanso e amanhã um dia muito abençoado, em nome de Jesus. Amém.